Fala pessoal, estava esperando a segunda parte? É agora. A gente vai falar agora das duas últimas lições que eu, Marcelo Schissel, entendi desse livro. E eu acho que elas são as mais úteis, como você vai poder conferir comigo agora. Olá, sou Marcelo Schissel e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, agora vai. Se você chegou agora, saiba que essa é a segunda parte do resumo desse livro. Na verdade não é um resumo, são as 5 lições que eu aprendi desse livro. Se você não leu, é uma grande introdução para te estimular a ler esse livro. Eu acho que vale muito a pena. Vamos lá então? Aí vem a terceira lição do livro. Invista em ETF. Por quê? A terceira lição do livro, ela fala sobre a importância de investir em fundos de índices, os famosos ETFs. É aquela história, você não precisa ser um expert em analisar a empresa, nem ficar tentando escolher a ação certa, no momento perfeito. Basta seguir o mercado. Você compra um ETF que replique índices importantes. Essa é a lógica. Por quê? Para não acontecer isso aqui na Oi, se você tivesse investido em outra coisa, por exemplo, no nosso amigo Divo11, você teria já resolvido esse problema. Você não teria corrido esse risco, que seria ficar muito abaixo por ter escolhido uma ação ruim. Olha, você ganha da poupança e você também ganha do CDI, claro que num período muito menor. A gente está falando aqui de 13 anos, mas não interessa. Você tem um certo conforto aqui quando você investe em ETFs. Você não precisa ser um expert. E ainda tem uma outra vantagem. Eu não sei se vocês conhecem. Se vocês sabem, se você quiser investir apenas no mercado americano, por exemplo, você pode vir aqui, ó. Existe, opa, nessa não. Você pode vir aqui, ó, em IVVB11, que você replica a SP500 ou Standard Poor's 500, que ela segue as ações americanas. Se você tem essa vontade de investir no mercado americano, você pode comprar aqui mesmo no Brasil e ver como é que funciona essa carteira. Vamos ver aqui a simulação. Olha que ela subiu bem legal aqui em relação à poupança. Vamos ver em relação ao CDI. Também superou e superou melhor do que a Divo11. Você precisa saber investir em ações americanas? Não. Basta, vamos rodar aqui para ver o valor. Basta você investir na ETF. No ETF, você faz a compra e venda normal na nossa bolsa e está investindo no mercado americano. Aqui, você investiu, ela começou aqui em 2014, o índice, tá? O ETF. Então, agora, em fevereiro de 25, quando eu estou gravando, você investiu 131 mil, todo mês você bota 1.000. O valor da carteira deu 443.316,26. A poupança iria dar 185.322,63. E o valor final do CDI seria 217.834,09. Quase o dobro do CDI, né? Então, é isso que o professor quer dizer quando ele te estimula a investir em ETFs. Porque analisar ações, analisar mercado, não é trabalho para amador, é trabalho para profissional. Se você não souber analisar, a probabilidade de você perder dinheiro é grande. Por isso, ele te dá o conselho de investir em ETF ao invés de tentar ficar se dividindo entre trabalho, família e análise de ações. A quarta lição, a importância de investir globalmente. O professor Jeremy Siegel, ele lembra que não é só nos Estados Unidos que as ações apresentam bons resultados no longo prazo. Em vários outros países, isso também acontece. Para quem é brasileiro, diversificar globalmente pode ser ainda mais importante, já que a nossa economia é menor, é mais vulnerável a oscilações políticas e externas. Quando você investe lá fora, você diminui a dependência total do que acontece apenas no cenário nacional. Vamos mostrar aqui. Eu já falei para vocês do IVVB11 e também para quem é mais expert, a pessoa pode investir diretamente em ETFs, por exemplo, abrir uma conta numa bolsa, sei lá, na Europa ou nos Estados Unidos e investir em índices da China, da Europa, da Austrália, enfim, tem um mundo à disposição. Você pode investir em qualquer lugar do mundo. É isso que ele fala de investir globalmente. Vou rodar aqui para vocês verem um negócio. Quando eu rodo isso aqui, o Divo11 a gente já viu. Ele tem uma performance até legal, né?
Mas eu quero diversificar com uma economia lá fora. Eu tenho aqui a Standard Poor's 500, que segue a Bolsa Americana, e eu vou simular isso aqui para vocês darem uma olhada. Olha só, como é que fica quando eu divido o meu mercado aqui entre um pouco de Bolsa brasileira e um pouco de Bolsa americana. Eu supero bastante a poupança. Será que eu supero também o CDI? Vamos ver. Supero bastante. Eu supero até mais do que investindo só em Divo 11. Vamos fazer a comparação aqui numérica, só para a gente ver? Olha só. Então, de 2014 até agora, 131 mil. Aqui eu tenho 356.961,19. A poupança daria 185.222,63. E o valor final aqui do CDI investido, 217.834,09 centavos, né? Então, você vê que a diferença aqui, ela aumentou para quase 100 mil reais em 12, 13 anos, né? Não, mentira, 11 anos. 11 anos. Foi essa diferença aí de quase 100 mil reais se você tivesse investido com um pouco lá fora também. Por quê? Porque às vezes eu tenho chacoalhadas aqui dentro do Brasil, políticas, principalmente, nos últimos anos, então, nem se fala. A gente tem muito problema político e aí acaba contaminando a parte financeira, a parte econômica do Brasil. E aí, quando você investe, por exemplo, nos Estados Unidos, infelizmente eu não tenho um ETF que, se eu quiser investir na China, aqui dentro do Brasil, eu não tenho essa ETF que faça isso. Ela reproduza a bolsa chinesa ou reproduza a bolsa europeia, por exemplo. Não tenho isso. Mas eu tenho da americana. Então, é uma que segura a onda pra gente. E é uma opção que o professor nos estimula a fazer. E com isso, a gente chega na quinta lição do livro, que eu, humildemente, entendi. Compre e segure, ou o nosso famoso buy and hold. Para quem não conhece, o maior ícone do buy and hold é o nosso amigo Warren Buffett, é o maior investidor da atualidade. E no Brasil nós temos aqui o Barsi, que também é um buy and hold. Ambos são bilionários. Claro que o Barsi tem em torno de 4 bilhões, o Buffett tem uns, sei lá, a última vez que eu vi estava com 89 bi, não sei quanto está agora. Essa é a quinta lição, buy and hold. O que quer dizer isso? Ela é a estratégia de comprar ações ou ETFs, se você não é especialista, e manter esses investimentos por muitos anos, idealmente por décadas. Independente das flutuações de curto prazo, que a gente já viu que no curto prazo parece ser muito. No longo prazo, ela é só um ruído. Isso não significa que você nunca vai vender nada. Claro que não. Se a empresa perder o rumo, é claro que você vai sair dessa empresa e trocar, fazer suas trocas. Mas não é por conta de pequenas oscilações, é por conta de fundamentos de empresa. Aí você tem que saber analisar empresas. Por isso, o ETF é bem mais tranquilo para quem é iniciante. Mas a ideia é o seguinte, se você escolheu bons ativos ou um bom índice, não há por que ficar girando sua carteira toda hora. Vender no momento de pânico ou comprar na empolgação pode fazer perder dinheiro ou diminuir seus retornos potenciais. Vamos mostrar aqui um exemplo. A gente já viu aqui a IVVB11. Agora, vamos ver aqui mais uma. Vamos botar uma pimentinha na nossa carteira, que é a Small 11. Para quem não conhece, essa ETF ela é de empresas de crescimento. Elas são pequenas agora, elas são as Small Caps. Elas vão virar as Large Caps quando elas ultrapassarem os valores aí, que você não precisa saber disso agora. Mas, enfim, qual o problema dessas Small Caps? Elas têm muita volatilidade e pode dar certo ou pode não dar. Mas quando dá certo, dá muito certo. Vamos ver como é que fica essa simulação aqui. Estou comprando para segurar em relação à nossa amiga poupança. Poupança, coitadinha, né? Perde todo mundo. Vamos ver aqui do nosso amigo CDI. Ainda bateu, né? Então eu tenho aqui um pedaço dividendos, um pedaço Bolsa Americana e outro pedaço aqui de empresas de crescimento. Agora, se você é um cara que sabe analisar e entende como se faz isso, você pode investir nas famosas Blue Chips. O que é Blue Chip? Blue Chips são empresas muito bem consolidadas e você consegue visualizar isso num período maior aqui, porque os nossos índices eles são curtos, né? Você viu aqui, ó,
que eu tenho de 2014 para frente. Mas será que se eu investisse em boas empresas ao longo de todos esses anos, como é que seria, né? Eu coloquei aqui essas 5 empresas, são todas empresas, para quem já investe há muito tempo, conhece, são empresas famosas, muito estáveis, que crescem sempre e algumas pagam bons dividendos desde sempre. Qual que é o problema aqui? Eu teria que saber escolher, né? Rodei aqui, ó. Se eu investisse naquela carteira, veja que o meu ganho aqui é espetacular em relação à poupança. Em relação ao CDI, também é espetacular, porque são ações muito boas. E aqui eu tenho um período maior que eu tento mostrar o que o livro está falando do longo prazo. Eu tenho aqui, então, 25 anos, praticamente. Você veja que a escolha de boas ações, elas podem te trazer um retorno muito superior ao CDI, que é a nossa taxa de juros. Apesar da nossa taxa de juros ser muito alta, que ela dá um caráter de anormalidade muito grande na nossa bolsa quando você compara com as outras bolsas do mundo afora. Mas é isso que ele está falando. Se você sabe escolher, se você escolhe bons ativos e segura para a vida toda, é isso que você teria. No final das contas aqui, vamos ver quanto é que seria isso aqui, a diferença. Olha só, você investiu R$302 mil, o valor final da carteira você teria R$ 5.797.218,80, o valor final da poupança teria R$ 705.455,96 e o valor final do CDI, se você investisse em CDI, você teria R$ 1.407.942,72. Então, quando você tem uma carteira selecionada de bons ativos, parece que o professor Jeremy Siegel tem muita razão em relação ao longo prazo. Também quero destacar aqui para vocês que eu não estou incluindo aqui os dividendos, né? Que isso aumenta mais ainda o crescimento dessas ações. Agora, por quanto tempo eu deixo esse tipo de investimento? Como o próprio Warren Buffett, o nosso oráculo de Omaha, ele diz, nosso período favorito de investimento é para sempre. É claro que ele fala isso de um jeito figurado, mas a mensagem é clara. Pense no longo prazo. Então vamos recapitular aqui as 5 lições do livro e como é que a gente aplica aqui no Brasil. Primeira, ações como melhor classe de ativos no longo prazo. Historicamente, elas superam a inflação e trazem retornos bem robustos. Menor risco em horizonte longo. Embora sejam mais voláteis, com o tempo as ações costumam se mostrar menos arriscadas do que ficar só em renda fixa. Aliás, o Barsi, ele fala que investir em renda fixa é perda fixa. Esses caras são bilionários, né? Eles devem saber o que estão falando. Invista em ETF, a terceira lição. Uma forma simples, com custo mais baixo, de acompanhar o desempenho do mercado sem ter que escolher empresa por empresa. Para quem está iniciando, é a melhor estratégia. Diversifique globalmente. É a nossa 4ª lição. Reduzir a dependência do que acontece apenas na economia brasileira pode proteger nossos investimentos. E, por fim, buy and hold. Você compra e segura. Você tem que manter o seu foco no longo prazo. Evite ficar pulando de ação em ação e não se deixe levar pelas emoções de curto prazo. Se você é iniciante e quer começar, procure estudar esses índices BOVA11, DIVO11 e VVB11. As corretoras no Brasil, todas elas têm isso aí disponível na sua cesta. Dá para investir muito fácil, porque você já pode investir em dividendos, você pode investir no mercado americano, ou se você estudar um pouquinho mais, você pode aportar, fazer pequenos aportes em empresas que você acredita que vão crescer nos próximos 15, 20, 30 anos. E uma coisa que eu sempre falo, aí não é o professor que está falando, sou eu que já tenho mais de 20 anos de investimento. Lembre-se, antes de investir, monte sua reserva de emergência na renda fixa de baixo risco, como Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Dessa forma, você fica protegido de surpresas e investe em ações com mais tranquilidade. Vai por mim, eu sei o que eu estou falando. E aí, gostou dessas dicas? Te estimulei a ler esse livro? Eu acho que vale muito a pena. Leia esse livro, entenda, reproduza os exemplos, faz muita diferença você aprender com esses grandes mestres. Se gostou dessas dicas, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like. Me conta aqui nos comentários, você já investe em ações ou ETFs pensando no longo prazo? Vamos trocar experiência.
Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Abraço.